e hoje eu tô aqui para responder mais uma pergunta que surgiu lá na caixinha do Instagram. Então, me segue lá também, @psicóloga Lívia dos Santos Paula. E aqui eu conto com o teu ok, o teu joinha, que você se inscreva no canal e ative o sininho para você saber sempre quando tem vídeo novo. Então vamos lá. A pergunta, ela começava contando uma história. Então conta que uma determinada princesa de 5 aninhos vai ganhar um irmãozinho e uma priminha ao mesmo tempo. Uma princesa muito amada, paparicada pela família, muito querida por essa família. E aí a avó tá aflita, preocupada com a reação que essa determinada princesa vai ter. Então vamos lá. O que acontece? Mais ou menos entre 3 e 5 anos, as crianças, elas constituem a independência delas. Elas chegam num patamar onde elas se sentem prontas a passar por uma próxima fase. Então elas estão ali no finalzinho da primeira infância, passando para uma etapa que a gente conhece como fase de latência, mas o nome não tem problema, tanto faz para vocês, né? Mas essa fase, as crianças, elas são mais independentes, são mais elas, começam a alfabetização na escola, então elas começam a ter uma socialização. E nesse momento, a criança, ela faz uma pergunta inconscientemente para a mãe. É como se ela perguntasse assim: mamãe, podes perder-me, né? Posso ir? Posso ser eu? E aí a mãe sustenta essa passagem, encoraja a criança a ir para frente. O que acontece quando chega um irmãozinho? Qual que é uma possível leitura dessa criança? A possível leitura é mais ou menos assim: mamãe, podes perder-me? E aí é mais ou menos como se a mamãe respondesse assim: eu só não posso te perder, como eu já tô arrumando outro bebê para ficar no teu lugar, meu amor. Tudo certo. Ai, meu Deus, a criança vai pirar. Não, a criança não vai pirar. A criança vai precisar de suporte para lidar com essa travessia que é muito especial na vida dela e que tem o irmão chegando aí junto e ele precisa entender, ela precisa entender que não é para substituí-la, mas é uma leitura possível. Então essa avó tem razão de ficar um pouquinho aflita, mas eu vou contar como que isso pode ser revertido, como que isso vai acontecer de uma maneira um pouco mais tranquila. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é uma criança que tem que decidir se você vai ter um filho ou não. Se era o momento da mãe de ter mais um bebê, ou se aconteceu, como dizem por aí, né, de engravidar nessa fase do desenvolvimento do filho, ok, tá tudo certo, não precisa ficar se enchendo de culpa. A culpa nesse momento só vai te atrapalhar. Só dê essa informação para você entender o que acontece na cabeça da criança. Então, vamos lá. A gente precisa entender, eu até fiz algumas anotações para ficar mais organizada aqui. A criança, quando ela tá com o desenvolvimento dela em dia, então assim, eu sempre coloco isso. Se a criança tá ali seguindo o desenvolvimento dela, né? Etapa por etapa, as coisas estão acontecendo como devem acontecer, recebendo o apoio que precisa, a organização que é necessária, a criança tende a encarar qualquer desafio de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais saudável. Então essa é a primeira coisa, observar o desenvolvimento dessa mocinha e ajudá-la, né, a evoluir até alcançar o seu desenvolvimento. Tem um risco das crianças, nesse momento que tá chegando o irmãozinho, começar a regredir. Porque inconsciente ali na cabecinha deles, é como se, se a mamãe quer um outro bebê, então eu volto a fazer coisa de bebê, eu volto a ser bebê, e aí não precisa de outro bebê, porque daí eu sou o bebê que a mamãe sempre amou, tá tudo certo. Só que isso não é uma decisão, isso não é uma coisa que a criança matuta, a criança não é maquiavélica. Isso é uma coisa lá dentro, no íntimo dela, é como se fosse um mecanismo. Não são necessariamente palavras, então a criança não tem consciência disso. É um mecanismo que vai se organizando. Então a gente tem que ficar muito atento e se a criança começa a regredir, ajudá-la, né, valorizando a etapa que ela tá. Mas valorizar não é ficar cobrando, né? É ajudá-la a curtir a etapa em que ela está.
contar para ela sobre o desenvolvimento dela, sobre as outras etapas que foram legais, mas passaram, e aí tudo que tem aí pela frente. Então, ajudá-la a curtir quem ela é e onde ela está nesse momento. Uma outra coisa que os pais sempre fazem é começar a fazer uma propaganda, né, maravilhosa de como é ter um irmão. E aí essa criança fica esperando que a mãe chegue em casa com uma criancinha de pelo menos, sei lá, 8 meses, 1 ano ou até maior que isso, que é uma criança que brinca, que já interage. E não é isso que a mãe vai trazer da maternidade. Ela vai trazer um bolinho ali de gente muito fofinho, gostoso, mas que não sabe brincar ainda. E essa criança precisa estar avisada de que é isso que ela vai receber. O irmão dela, a irmã dela, vai chegar assim. Não vai chegar brincando com ela. Então, não fica fazendo grandes promessas em relação ao que as duas meninas, meninos, enfim, as duas crianças vão poder fazer juntos. O que mais que a gente pode estar pensando? Não tentar convencer a criança de que é legal ter um irmãozinho ou irmãozinha, irmãozinha, falei errado, né? Não tentar convencer a criança disso, não tentar convencer de que ela tenha que amar. Gente, amor a gente não exige de ninguém. Então, é algo natural que vai surgindo aos poucos, né? Então, fale a respeito, né? Se você conversa com a barriga, leva a filha para falar com a barriga também. Se você tá organizando o quartinho, leva ela para ajudar a organizar também. Compra alguma coisinha pro quartinho dela também, dá uma atenção pro quartinho dela também nesse momento e coloca o quanto que ela já teve um quarto assim e que máximo que é o quartinho dela e que o irmãozinho ou a irmãzinha vai adorar vir nesse quartinho porque esse quartinho é o máximo. Então, valorizando esse momento, né? E o quanto que é legal estar nessa fase do desenvolvimento. O que mais? Valorizar a autonomia, a independência, não tentar convencer de que tem que amar o irmãozinho, demonstrar empatia. Conta a sua história de quando você ganhou um irmãozinho, né? Se você é filho único, fala, né? Se você queria ou não queria ser ter um irmão, quais eram as suas angústias, quais eram os teus medos, quais eram as tuas ansiedades, o que levava você a ficar nervoso por causa do irmãozinho, se você gostou, se você não gostou, demonstre empatia, conta a sua história, pede para as pessoas do entorno contarem uma história também, como é que foi essa questão em relação a ter ou não irmãozinhos. O pai, né, dessa criancinha que está nascendo, dessa criancinha que já existe, os avós, os padrinhos precisam se organizar para ser rede de apoio nesse momento, porque, em especial, a falta da mãe essa criança vai sentir. Então é preciso dar todo um suporte, todo um apoio, né? Às vezes fica assim, fica a mãe, fica cuidando do recém-nascido, e aí todo mundo fica mimando aquela criança para livrar a mãe de ter que cuidar dessa criança, porque ela tá muito ocupada com o recém-nascido. E aí às vezes as pessoas veem que isso não adianta, mas é porque geralmente, né, a figura primordial na vida da gente por muito tempo é a mãe, a figura materna. Então, essa criança vai sentir falta em especial da mãe. Então, dá um bom suporte afetivo, né, e organizacional para essa mulher, para que ela consiga dar atenção e afeto para as duas crianças, né, para o recém-nascido e para a criancinha aí de 5 anos, de 3 anos, enfim. Ter momentos exclusivos entre a mãe e essa criança maior. Então, separar sempre. E aí a rede de apoio vai ajudar nisso, né? Então, separar momentos de exclusividade. Pode ser 5, 10 minutinhos, 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à tarde, né? Não que a mãe não vá ver a criança no resto do dia, pelo amor de Deus. Vai estar a família ali toda interagindo, mas ter assim aquele momentinho que é especial, que é só das duas. Então, essa criança e essa mãe juntas por esse determinado período de tempo, curtindo uma outra, né? Não é um momento para obrigações, é um momento para uma curtir a outra. E sempre valorizando o quanto é gostoso ter esses momentos com essa criança maior.
Aí outra coisa que a gente precisa fazer é informar, né, essa criança mais velha de que a gente curte bebês, né? Mas bebês dão trabalho, bebês cansam, bebês exigem demais, né? E que bom que os bebês vão crescer. É muito bom que eles vão crescer e serão assim como você, mocinha, não sei o que e tal, que já ajuda a mamãe, já fica aqui, é tão gostoso, você me dá carinho, me dá beijo, me dá abraço. O bebê não faz isso e eu preciso do seu beijo, eu preciso do seu abraço. E também informar essa mocinha de que foi ela, né, que geralmente isso acontece quando é filho único, né? Informar esse filho que foi esse filho que ensinou você a ser mãe e falou pra você que você era uma pessoa importante nesse mundo e que era muito especial ser mãe, e você foi sentindo isso e foi curtindo isso, isso é tão bom que chegou um momento que você desejou ser mãe de mais alguém. E aí veio o irmãozinho, a irmãzinha, e aí a banda vai tocando, né? E as coisas vão se ajeitando. Um pouco de ansiedade, um pouquinho de irritabilidade, de nervosismo pode acontecer. Acolham, não fiquem cobrando, criticando, acolham, né? Não obriguem ela a deixar de sentir uma coisa difícil se ela estiver sentindo. E se mesmo com tudo isso ainda existir aí um sofrimento importante, significativo, uma regressão grande. O que é uma regressão grande? Voltar a fazer xixi, cocô, né, na calça, voltar a querer mamar, voltar e não passar, né? Voltar a querer usar chupeta, né, deixar de andar, coisas assim, né, ou muito choro, muita birra, né, 5 anos já é uma fase que a gente já não tem mais as birras como central ali, como fazendo tanta parte do desenvolvimento, já é uma etapa que já passou, mas se tem tudo isso de uma maneira muito intensa, aí é hora de procurar orientação profissional, procurar um psicólogo, para ajudar vocês nesse momento. Mas acredito que vai dar tudo certo, né? Tô gravando em especial por conta dessa pergunta, mas fica aí esse vídeo para todas as mães que estão tendo dificuldade com os seus filhos de 4, 5 anos que estão, né, aí tendo um irmãozinho de presente. Com o tempo eles vão perceber que é um presente e vão curtir. Ter irmãos é bom, ajuda a gente, é a nossa primeira, é o nosso primeiro treino social. É muito bom. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!